Tudo bom? E aí, tudo bem com vocês? Vamos chegando. Vamos aprender então sobre o Shobioteate hoje, gente? Deixa eu só fazer a chamada aqui no meu Facebook, na minha página, eu esqueci. Deixa eu fazer uma chamadinha aqui e a gente já vai começar a falar sobre Shobioteate, tá? O Shobioteate é para caso de doenças, machucado, né? Na verdade, você vai usar se não foi acidente dentro da fábrica, tá? Então, se você se machucou, se você tá doente e não tem nada a ver com o trabalho, se não é um problema de saúde, uma coisa que você, um acidente de trabalho, você vai usar o Shobioteate, tá? Para você acionar o Shobioteate, você precisa ter uma carta do médico, né? Um atestado médico, e o médico que vai ter que preencher também esse papel daí depois. Então, a princípio, você chegou no médico e foi diagnosticado com uma doença ou com. Ele mandou você ficar internado, né? Então, a partir desse momento, você vai falar com o seu médico que você gostaria de uma carta para poder dar entrada no Shobioteate. Então, o hospital vai fazer a parte deles, porque tem uma folha que é o hospital, o próprio médico que tem que preencher, tá? É uma coisa que algumas pessoas não sabem, é que não precisa ser só quando você é internado, tá? Isso pode também, para caso você precise ficar em casa. Então, você não pode trabalhar, você tem que ficar de repouso. O médico te recomendou isso. Então, a partir do momento que ele te dá uma carta de recomendação, né, um Shingansho, no caso, um atestado, você tem como estar recorrendo para pedir o Shobioteate, certo? E aí, com esse papel, lógico, você vai estar lá internado. Se não tiver ninguém para fazer isso por você, você vai ter que pedir para a empresa, né, ir até você, ou só depois que você sair, né? Porque isso daí vai ter que passar pela empresa. Então, tem a parte que você preenche, tem a parte que o hospital preenche, e tem a parte que a empresa que vai preencher, tá? Mas como que é? Como que eu recebo? Bom, a partir do momento que você teve que repousar mais do que 3 dias, a partir do quarto dia que eles vão estar pagando vocês, tá? Então, por exemplo, você folgou 3 dias, esses 3 primeiros dias que você não foi trabalhar, você não vai receber do Shobioteate. A partir do quarto dia, você recebe mais ou menos uns 70%, tá, gente, do seu salário, que eles vão fazer as contas para pagar para vocês. Aí, todos os dias que você ficou parado. Esses 3 primeiros dias, tá, que você não recebe do Shobioteate, se você tiver Ryukyu, você pode usar Ryukyu nesses 3 primeiros dias. É a única opção que você tem para receber esses 3 primeiros dias, tá? O Shobioteate vai cobrir daqui para frente. Uma dúvida que o pessoal tem é isso, né? Então, assim, mesmo que você não ficou internado, a partir do momento que você foi diagnosticado e você tem uma carta médica, um atestado médico para você ficar de repouso, a partir do 4º dia você recebe, tá bom? Aí, só que assim, né, gente, a partir do momento que você vai dar entrada, não é que você, assim, você tem como, por exemplo, fiquei muito tempo internado, fiquei 2 meses, por exemplo, né? E não tem como, às vezes, você não quer esperar 2 meses para depois você receber esse valor. No meio do caminho, né, você precisaria estar recebendo. E aí você tem que solicitar para o hospital e para sua empresa, porque eles vão ter que dar entrada nessas 2 vezes. Então, eles vão fechar o mês, tem que fechar o mês primeiro e mandar pro seguro-desemprego, né, pro Coiroquem, pro escritório deles. E aí depois eles vão estar pagando vocês. Então dá para fazer o fechamento mês a mês para você estar recebendo mensalmente sobre esse seguro, tá? Por exemplo, quanto tempo que demora? Infelizmente esse ano eu tive que usar, eu não, né, meu esposo, a gente teve que usar, e no nosso caso, assim, como eu já tinha um pouco de conhecimento, né, assim que ele ficou internado eu já fui atrás, já providenciei, mas mesmo assim, ele ficou internado, acho que 2, 3 semanas? Foram quase 2 semanas, mais ou menos, que ele ficou internado.
E dessas 2 semanas, a gente demorou uns 60 dias depois que ele saiu, só que entrou esse dinheiro sobre o TAT, tá? Mas é um valor que entra, tá bom? Então, assim, só para vocês estarem cientes de que esse tipo de coisa, gente, que acontece, você sempre tem que ter uma reserva, porque apesar de você receber do seguro, essas coisas não entram rápido, tá? Não é assim, na hora que você deu a entrada, já entra. Então, você tem que ter essa reservinha, porque você vai ficar um tempo, realmente vai te prejudicar. O que é bem rápido até, e eu recomendo, né, que vocês façam, é um seguro de internação. Quando você faz seguros de vida aqui no Japão, existem vários planos, né? E os planos, a maioria dos planos, a maioria não digo, mas assim, nos planos tem também a opção para caso você ficar internado, você recebe por dia de internação um valor, um X, e depende do valor que você contribui e tudo, né? E também, caso você não fique internado, mas você tenha que fazer um tratamento, então, de repente, você nem vai ganhar sobre o TAT, mas você precisa fazer tratamento, então você vai ter que faltar alguns dias para poder fazer esse tratamento, e aí você tendo esses comprovantes do hospital, esse seguro cobre daí, tá? Aí já é uma coisa à parte, não é o sobre o TAT, é o seguro de vida que você faz, né? E aí tem essas coisas junto também, tá? Deixa eu ver. Minha esposa, semana passada, foi ao médico com muita dor na coluna. O médico deu atestado de 2 semanas. A empreiteira disse que talvez consiga dar esse benefício, mas não passou detalhes. Acreditamos que seja por conta do trabalho, mas eles não nos informaram detalhes. Então, na verdade, a empresa vai falar, a primeira coisa que vocês podem fazer, se o médico deu atestado, tá? Vocês podem pedir para o médico, não sei se ela vai ter retorno, né? Quando voltar lá, vocês já falam para ele que vocês gostariam de dar entrada no Shobyo-TAT, né? Shobyo-TAT-KIN. Se eles podem dar, pega esse papel que o hospital preencheu e leva até a empreiteira e fala que o médico recomendou você ficar, né? Então, que, assim, a única coisa que você tem que ter certeza antes de pedir esse papel, porque como você vai ter que pagar para o hospital, por exemplo, você tem que ter certeza de que você está inscrito no seguro-desemprego, no Koyo-Hoken, tá? Se você está inscrito no Koyo-Hoken, se ela ficou, se a carta do médico foi de repouso por mais de 4 dias, de 3 dias a mais, né? Então, ela tem direito, sim, tá? Então, é só uma questão de vocês conversarem de novo com a empresa. Pode ser que seja por causa do trabalho. Se vocês conversarem direitinho, de repente é possível estar trocando de serviço, né? Para que não venha prejudicar mais ainda a coluna e tal. Então, eu aconselharia vocês a conversarem com a empresa, explicar tudo, né? Que ela está sentindo dor, que é por causa do serviço. O médico recomendou trocar, talvez, de posição, né? De tipo de trabalho, se teria possibilidade. E eu acho que uma boa conversa dá para resolver. Disseram que só poderíamos pedir quando o médico a liberasse. Tá. Assim, se você ainda está em tratamento, né? Se ainda está em tratamento, realmente, daí, se ela ainda. Porque assim, se ele deu uma carta por 2 semanas, por exemplo, né? E já deu essa carta, aí com essa carta você pedir para o médico mesmo vai preencher. Agora, se não tem ainda previsão de quando ela vai voltar a trabalhar, se ainda está, tipo assim, ainda está no meio do processo, o que vai acontecer? A empresa vai pedir para terminar, realmente, para não precisar ficar dando entrada várias vezes, tá? Então, eles preferem terminar o tratamento para poder pegar um papel só, com todo o período que ela ficou sem trabalhar, e dar entrada uma vez só. Aí é uma opção de vocês. Por quê? Vocês podem estar pedindo, alegando para a empresa que você, né, assim que completar um mês, por exemplo, eu não sei qual que é o fechamento da empresa de vocês, tá? Então, mas fechando o mês, vocês podem pedir para estar fechando conforme o mês. Aí vocês vão ter que
pedir para o hospital preencher 2 vezes. Então, de repente, vocês também vão ter um gasto 2 vezes por causa de pedir para o hospital preencher 2 vezes esse papel, esse formulário. Tá? Então, assim, esse ponto que tá certo o que a empresa está falando, porque se ela ainda está em tratamento, aí fica assim mesmo. Então, ela tem que esperar para ver. Porém, se vocês, se vai dar um mês, por exemplo, se vai fechar um mês, você tinha falado 2 semanas, né? Então, agora, como vai fechar o mês no dia 30, não sei quando que é o próximo retorno dela, vocês já podem deixar pedido para o médico que vocês gostariam desse papel para fazer no fechamento do mês, né? Aí ele já vai dar, vocês levam na empresa e vocês pedem. Por enquanto, então, esse primeiro mês a gente já gostaria que deixasse feito o pedido. E aí, assim, é possível, tá? Mas daí é uma opção. Se você falar assim, não, realmente eu também não quero ficar mexendo com essa papelada várias vezes, né? Então, eu vou esperar finalizar o tratamento para depois da entrada. Também é uma opção, tá? Que geralmente é o que o pessoal faz mesmo, assim. É que você falou 2 semanas, Gomes, eu não me atentei a isso. Ela está em tratamento ainda, realmente vocês podem esperar que seria o mais adequado aí para a situação, tá? A não ser que isso vá prorrogar muito. Desculpa, né? Falei. Espero não ter confundido você, Luiz. Aí, gente, tem alguns detalhes, né? Que eu gostaria de deixar passado para vocês, que são alguns detalhes que às vezes a gente não se atenta, a gente não fica sabendo, né? E um exemplo, né? Alguém que está aqui assistindo fala assim: nossa, esse ano eu precisei ficar internado, ou esse ano eu fiquei em casa. A empresa não me falou nada, ninguém me falou nada, eu não sabia. E eu tinha esse direito, tá? Então, se dentro de um ano você pode dar entrada. Então, mesmo que já passou, né? Então, passou já, tipo, foi lá no começo do ano. Mas se ainda, da data que você precisou ficar parado, ainda não deu um ano, você ainda consegue dar entrada, tá? Dá para você solicitar. Só que daí você vai ter que voltar lá no médico, pedir os papéis, ir até a empresa e pedir para eles darem entrada. Tá? Se você mesmo que você já se desligou dessa empresa, como é no período que você estava trabalhando lá, você tem como estar solicitando para eles preencher conforme daquele período que você trabalhava lá, tá? Então, assim, é possível, desculpa, né, gente? Deixa eu deixar silencioso. É possível vocês estarem solicitando mesmo que já tenha passado, que já tenha finalizado, né? E aí, assim, vai ser menos burocrático no sentido que vocês já vão ter todos os papéis na mão, né? O médico já vai preencher e vocês já conseguem dar a entrada, tá? O período que eles pagam também um exemplo, tá? Se você ficou em casa e começou a receber. A partir do momento que você começou a receber, dentro desse período de tratamento, você conseguiu voltar a trabalhar, tá? Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tenha depressão, ou mesmo, não sei, hérnia de disco, alguma coisa assim, que você precisou ficar um período parado em casa, você ficou lá por 3 meses na sua casa, tá? Aí você deu entrada e você recebeu esses 3 meses e tá lá trabalhando novamente. Aí você trabalhou mais uns 3 meses e você teve de novo o mesmo problema e você teve que ficar de novo parado em casa. Você consegue receber de novo esse período, né, dando entrada, vai ter que dar entrada, tudo novamente, mas você consegue receber. Isso você consegue receber até por 1 ano e meio, tá? Agora, se passou, por exemplo, você ficou 3 meses, 6 meses em casa recebendo, né? Então, por 6 meses você recebeu, aí depois você ficou um período, você conseguiu voltar a trabalhar. Esse período que você voltou a trabalhar foi 1 ano, por exemplo. E aí, depois de 1 ano, você voltou a ter esse problema de novo. Então, se abriu um espaço de 1 ano de quando você recebeu, você já não consegue daí receber mais pela mesma doença. Se for um outro problema, por exemplo, eu recebi
há um ano atrás, mas eu recebi por questões de depressão. E agora eu me machuquei. São duas coisas diferentes, você vai conseguir receber. Mas se for por causa da mesma doença, então a depressão não curou, você precisou de novo da mesma doença. Aí passou um ano, abriu um ano, você já não consegue mais acionar o seu seguro de lesão, o subsídio, tá? De lesão e doenças, tá bom? Então, tem esses prazos que a gente tem que estar atento, tá bom? Então, às vezes, tem gente que acha, assim, não defendendo empresas, as empreiteiras, né? Mas realmente tem esses prazos, tem essas datas que a gente às vezes não sabe, né? Então é bom estar atento com essas datas. E aqui você vai receber 2/3 referente ao seu salário, tá? O que vai ser feito? Eles vão pedir para a empresa que você trabalha o salário do último ano. Então, vai vir lá o seu salário do último ano. Eles vão dividir esse valor do seu salário mensal. Primeiro, eles vão fazer uma média. Eles vão fazer uma média de qual que é o seu salário mensal, tá? Então, desses 12 meses, eles, né, tem o valor total do ano lá, aquele Game 100, você vai dividir ele por 12. Então, você vai ter uma média salarial do mês. Essa média salarial, você vai dividir por 30, e aí você vai receber 2/3 desse valor do Shopee TAT, tá? Só que daí, por exemplo, quando você divide por 30 e às vezes 3, e aí depois quantos dias, né? Porque daí você vai saber o valor por dia que você vai receber fazendo essa conta, né? Então, a média mensal dividido por 30 dias, aí você divide por 3, e duas partes desses 3 que você dividiu, né? Que seria 2/3, é o valor que você vai receber por dia parado no período que você está que o médico te receitou para você ficar parado em casa, tá? Então, você vai ficar ali recebendo por dia. Então, a partir do quarto dia, você vai contar esse valor. Então, esse valor vezes, eu fiquei parado 21 dias, tira 4, 17 dias, então, vezes esse valor, que é o que você vai receber lá no Shopee TAT, tá bom? Tem um exemplo aqui a respeito das mamães, né? Uma coisa que acontece bastante, por exemplo, a pessoa está grávida e antes mesmo de ela entrar na licença maternidade, o médico já recomendou que ela ficasse em casa em repouso, né? Então, se ela ficar em casa em repouso, ela vai poder usar o Shopee TAT antes da data da entrada na licença maternidade, tá? E eu conheço pessoas que ficaram, tipo assim, ficou grávida, logo no começo da gravidez passou mal, o médico deixou internado, e depois saiu do hospital, mas teve que ficar em casa de repouso, não podia fazer nenhum esforço. Então, o período todo da gravidez que ela ficou em casa, ela ficou recebendo o Shopee TAT até a data que iniciaria a licença maternidade dela, tá? Então, assim, é possível você estar fazendo esse procedimento também enquanto você está grávida, se você tiver um atestado médico. Se o médico decidir que você não pode trabalhar, que você tem que ficar em repouso, ele te der o atestado médico, você consegue receber o Shopee TAT, tá bom? Então, assim, você perde o direito, né, de receber aqui o Shopee TAT quando você passa do Shopee TAT para receber, então, a licença maternidade, né? Ou quando você vai se aposentar também. Se você está recebendo o Shopee TAT e aí você entrou na data lá que você tem que se aposentar, aí você também. Só um ponto para ficar mais claro para vocês. Então, o período que a gente tem direito de receber é de 1 ano e meio, tá? Então, referente a uma mesma doença. Então, nesse 1 ano e meio que você tem o direito de receber, você pode receber direto, desde que você tenha atestado médico. Se no meio desse tempo o médico te liberar para trabalhar, você conseguir voltar a trabalhar, e depois você realmente acontecer alguma coisa e você
por causa do mesmo motivo, da mesma doença, depressão, coisas assim, você precisou se afastar de novo, por até completar 1 ano e meio, você consegue receber o Shobyo TAT. Aí, completou 1 ano e meio de quando você começou a receber, aí você já não consegue receber mais. Então, nesse período de 1 ano e meio aqui dentro, mesmo que você voltou a trabalhar e tal, conta de quando você começou a receber 1 ano e meio, tá? Então, sobre o mesmo tipo de doença. Quando eu pedir ao médico essa parte burocrática, eu tenho que levar o documento na HelloWork ou a empreiteira faz essa parte? A empreiteira que faz essa parte, tá? Igual eu falei, são acho que 3 folhas, então uma parte é você que preenche, mas tem muitas empreiteiras que preenchem, né? Porque são dados seus do tipo seu nome, data de nascimento, coisas assim. E endereço e tal. Aí depois tem a parte da empresa, né? Que ela vai ter que preencher quanto que você recebe por hora, esses detalhes, qual que é o seu horário de trabalho e tal, essa parte. E aí depois tem a parte do médico, que ele vai preencher quantos dias que ele pediu para você ficar de repouso, com a doença, essa parte assim. Então acho que são 3 folhas. E na verdade você vai pegar a parte do médico, que o médico te entregar, e você vai levar na empreiteira. Aí a empreiteira pode ser que ela peça para você preencher a sua parte, como pode ser que ela simplesmente pegue isso daí, ela vai preencher todo o resto e ela que vai mandar para a HelloWork. Você só vai ter que pegar do hospital e entregar para a empreiteira que faz esse pedido para a HelloWork. Se você contribuiu com o seguro-desemprego, com o seguro-emprego, na verdade, né, o Koyo-Hoken, por mais de 1 ano, tá? E você tá recebendo o seguro, você tá recebendo o Shobyo TAT, e a sua empresa te mandar embora, não é que ela te mandou embora, tá? Acabou o contrato, ela não renovou o contrato, você consegue continuar recebendo o seguro-desemprego até por 1 ano e meio, tá? Desde que o médico dê esse atestado que você tem que ficar parado por esse 1 ano e meio, tá? Agora, se o médico falar para você assim, você já pode voltar a trabalhar, né? E aí você voltou a trabalhar num outro lugar porque acabou o seu contrato naquela empresa, né? Você ficou uma vez sem trabalho e continuou recebendo por mais uns 2, 3 meses, tá? Aí depois desses 2, 3 meses, o médico te liberou, você começou a trabalhar. Aí você começou a trabalhar e depois que você começou a trabalhar, antes de dar esse 1 ano e 6 meses, você teve de novo um problema, só que daí você já está em outro trabalho, né? Você ficou um tempo sem contribuir, ficou um tempo parado, sem trabalhar, né? Então, aí nesses casos você não consegue receber mais lá na frente, depois que você já voltou a trabalhar no outro emprego, lá na frente, tá? Então, você vai conseguir receber enquanto o médico te dá atestado médico, dando continuação do seu último trabalho, tá bom? Eu não sei se vocês chegaram a assistir, tem um outro tutorial que eu fiz aqui também sobre procurar os cursos da HelloWork, tá? Então, eu gostaria que se vocês tivessem alguma sugestão, podem mandar, gente, fala para mim, olha, Michelle, esse formato não ficou muito bom, se vocês tiverem uma sugestão, alguma coisa de como que ficaria melhor, eu pretendo melhorar um pouquinho a qualidade aqui, tá? Eu gosto desse formato ao vivo, porque eu consigo esclarecer a dúvida de vocês, eu acho que tem uma dinâmica diferente de vídeos gravados, né? Eu me sinto um pouco mais à vontade de falar com vocês quando estou ao vivo, mas tudo a gente pode estar arrumando, né, gente? Então, pode estar melhorando, e essa é a minha intenção. Eu gosto desse contato ao vivo, então, parar com os ao vivos eu não vou parar, tá? Mas eu aceito sugestões, eu quero melhorar a qualidade dos vídeos, então, a gente vai se falando. Eu gostaria que vocês mandassem sugestões de vocês, podem ser nos comentários aqui do vídeo do YouTube, tá? Como eu sempre falo, eu sou mais ativa no Instagram, né? No Instagram eu tô lá todo dia praticamente, e consigo responder mais vocês por lá também, então me sigam no Instagram, tá?
que lá eu consigo no dia a dia dar dicas, trocar informações, e também vocês conseguem me ajudar, me dando temas, falando para mim o que vocês querem que eu passe para vocês, tá? Então, essa parte do corona agora, bom, pelo que eu tenho sentido na prefeitura, parece que está melhorando um pouco, as pessoas estão voltando a trabalhar, muitas pessoas que estavam desempregadas já estão trabalhando novamente, né, pessoas que estavam recebendo ajuda da prefeitura, já teve muita gente que foi lá, cancelou porque já conseguiu o trabalho, então, assim, parece que as coisas estão melhorando, né, mas conteúdo para passar para vocês sempre tem aquelas coisas que vocês têm dificuldade no dia a dia, e às vezes para mim é um pouco mais difícil de entender, né, de enxergar quais são as dificuldades de vocês, então eu estou aqui para ouvir vocês, o que vocês eu gostaria de saber qual é a dificuldade, o que vocês querem saber, no que eu posso ajudar, no que eu posso servir, tá? O intuito do canal, do Instagram é esse, é poder ajudar vocês, contribuir com o que eu sei, tá? E o que eu não sei, pode ter certeza que eu vou procurar saber, pode ser que eu não consiga responder na hora, mas eu vou procurar saber, vou estudar o assunto para poder trazer para vocês o conteúdo que vocês pediram, tá bom? Então, se sintam à vontade, se sintam na casa de vocês, não, se sintam na minha casa, tá? Quando vocês forem no Instagram, se sintam na minha casa, podem vir, podem perguntar, fiquem à vontade, eu vou ficar muito feliz de ter essa interação e de saber que vocês estão gostando e que eu realmente estou conseguindo ser útil, que eu realmente estou conseguindo agregar e ajudar alguma pessoa, tá bom? Então, a gente se vê semana que vem, tá? Eu vou postar no Instagram qual vai ser o tema da próxima live. Geralmente é no final de semana que eu consigo ter inspiração para poder definir o tema da live e tudo. Então, mais para o final de semana, lá pelo domingo, segunda-feira, que eu estou postando o novo tema da live da semana que vem, tá bom? Então, quem não me segue ainda nas redes sociais, tanto no Instagram como no Facebook também tem uma página, é o mesmo conteúdo, fico esperando vocês por lá também, tá bom? Quem não é inscrito aqui ainda no canal também, se inscreve, se você achou que fez sentido, que esse vídeo realmente teve um conteúdo que agregou para vocês encaminham para aquele seu amigo que está precisando, que tem alguma dúvida, né? Que você sabe que está passando por esse momento que vai precisar usar esse subsídio, tá bom? Uma boa noite para vocês e até semana que vem.